Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Hoje é o nosso Shabat, que Deus nos concede, Shabat Shalom a todos, um sábado feliz. E estamos aqui para trazer o nosso devocional, como sempre. Hoje estaremos tratando sobre os versos 30, vamos lá, de Levítico, capítulo 27, verso 30 e 31. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. Nós vamos fazer algumas séries de estudos sobre esses versículos, ou sobre esses versículos bíblicos. Por quê? Porque estes versículos, eles estão tratando sobre o dízimo, e nós vamos falar sobre dízimos. Primeiramente, a própria definição, ela não traz apenas o sentido da 10ª parte, que alguém doava dos seus animais, de alimentos, como também a própria terra fala aqui das colheitas. Você tem aí Levítico 27, 30 e 32, Hebreus 7, 1 a 10. Nós podemos analisar, biblicamente, que o dízimo era uma forma de gratidão a Deus. Estaremos depois mostrando no quadro para vocês todas essas questões. Mas o dízimo era uma forma de gratidão a Deus. Por quê? Tudo que o homem tinha, tudo que o homem recebia, vinha das mãos de Deus. Salmo 24, primeiro diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Então, Salmo 50 diz que tudo é do Senhor, os animais, a terra. Quando o homem dava algo de dízimo, a 10ª parte, ele estava manifestando gratidão a Deus, porque reconhecendo que o produto da terra, os alimentos, tudo que vinha, era na verdade oriundo do Deus eterno, que era o dono de tudo. Por isso que o salmista esclarece que a terra, ela pertencia ao Senhor. Dar dízimo é uma forma de reconhecer a ação divina em tudo que está em nossas mãos. É um ato de gratidão, é reconhecer a bondade divina em nosso favor. Então, o dízimo, à luz da Bíblia e pela sua definição como está aqui, era a 10ª parte de um pagamento de uma 10ª parte que era feita, ok? Então, nós temos que analisar que dentro do aspecto bíblico, nós temos, biblicamente falando, nós podemos pontuar aqui 3 tipos de dízimos. Hoje na internet existem pessoas que criticam o dízimo e atacam o dízimo, mas eu quero dizer, continue sendo dizimista, continue sendo ofertante, que você faz isso como forma de gratidão a Deus. Não é para ser rico, não é para ter isso ou para ter aquilo, é porque você é grato pelo que Deus faz em sua vida. E quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós temos lá 3 tipos de dízimos. O primeiro dízimo está em Levítico 18, verso 21 a 24, já tratamos sobre ele. Esse primeiro tipo de dízimo que aparece aí, também em Levítico 27, 30 a 33, é chamado de dízimo regular. O primeiro dízimo era o dízimo regular, também chamado de dízimo levítico. Esse dízimo, ele correspondia a 10% de toda a produção agrícola e também de rebanhos. Esse era o primeiro dízimo, o dízimo agrícola. Um judeu dizimava dos produtos agrícolas da terra, dizimava dos produtos do rebanho como forma de gratidão por reconhecer a Deus pela bondade dada. Esse dízimo era entregue aos levitas que não possuíam herança, herdade. Ou seja, o primeiro dízimo, ele era destinado especificamente aos sustentos dos levitas, que foram tirados de entre o povo de Israel para trabalhar com o tabernáculo, com os sacrifícios. Então o primeiro dízimo era dado para o sustento dos levitas, porque eles integravam-se, eles se dedicavam integralmente na obra do Deus Todo-Poderoso. O segundo dízimo, à luz da Bíblia, era chamado de dízimo festivo, ou então de dízimo de gratidão, ou também era chamado de dízimo de refeição. Escutem bem, na internet a pessoa diz assim: eu não preciso dar dízimo para pastor, dar dízimo na igreja, eu dou meu dízimo aonde eu quiser, se eu quiser eu posso dar para o pobre, eu posso comer dele. E leia essa passagem aqui,
de Deuteronômio 14, 22 a 27, de modo errado. O dízimo dos levitas era um. Quem dava o dízimo ao levita era para o sustento daquele que fazia a obra de Deus. Era o sustento daquele que se dedicava integralmente à obra do Senhor. Então, ele dava 10% para o sustento do sacerdote que não tinha herança. Isso é justo, gente. Um obreiro que dedica a vida a Deus, se consagra a Deus, ele abre mão da sua formação, do seu trabalho, ele abre mão do conforto de sua vida particular para se dedicar na obra de Deus, ele é digno. E Jesus reforça isso. Alguém diz, isso é só no tempo da lei. Paulo disse que o trabalhador é digno do seu salário, está lá em 1 Coríntios 9. Jesus disse em Mateus 10, 8 a 10, digno é o trabalhador do seu salário. Paulo ensinou na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, do 17 em diante, que o obreiro ele deve ser sustentado pela igreja. Agora, é sustentado, ter uma vida condizente, ter um salário que ele possa comprar livros, ele possa investir, ele possa cuidar da família, é digno, não enricar. Então, o primeiro dízimo era o dízimo levítico. O segundo dízimo, 14, 22 a 27, de Deuteronômio, era o dízimo de refeição ou dízimo festivo. Nesse dízimo, era separado a cada ano pelo próprio ofertante e com sua família em Jerusalém nas festas religiosas. E aqui, na verdade, caso a distância fosse grande, ele podia converter em alimento ou em dinheiro na cidade santa. Quando ele chegasse, observe bem aí, 14, 24 a 26. Esse dízimo era uma forma de honrar a Deus com a alegria, celebrar e ensinar os filhos a temer ao Senhor. Deuteronômio 14, verso 23. O propósito desse dízimo era promover adoração, era promover festa e comunhão familiar, ok? Esse era o segundo dízimo. O terceiro dízimo que aparece aqui na Bíblia é chamado de dízimo trienal ou dízimo social. Olha aí, tem que saber fazer essa separação. Esse dízimo trienal ou social, Deuteronômio 14, 28 a 29, Deuteronômio 26, 12 a 13, ele tinha um fim especial para o amparo do órfão, da viúva, do necessitado. Ele era recolhido no terceiro e sexto ano do ciclo de 7 anos do ciclo sabático. Esse tipo de dízimo, se vocês analisarem, esse tipo de dízimo aqui, ele era destinado ao órfão, à viúva, ao estrangeiro e também a levitas, mas era chamado de dízimo social. Ele não era levado em Jerusalém, ele era armazenado localmente para atender aos necessitados. Qual era o propósito desse dízimo? Cuidar dos marginalizados da sociedade israelita. Então, o que eu quero dizer aqui, não confunda. Nós temos o dízimo levítico, nós temos o dízimo de refeição e de comunhão, e nós temos os dízimos dos órfãos para as viúvas e para os pobres e os necessitados. Esse sim, a pessoa poderia dar para o pobre e para o necessitado, mas o dízimo do levita, ele deveria ser totalmente mantido para os trabalhadores que estavam na obra e na casa do Deus Todo-Poderoso. Então, você pode observar biblicamente a base. E você quer ver uma coisa? Vamos analisar aqui. Porque tem irmão que diz assim, olha, hoje não existe mais essa questão de dizimar, isso é contrário à Bíblia, pastor não precisa, não dê nada disso. Então você está lendo sua Bíblia errada. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, verso 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim também o Senhor, ordenou o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, Paulo ele pega um princípio da lei e traz para o Novo Testamento. Sustentar os que fazem obra, missões, é digno. Agora, a igreja, nós podemos analisar que tem 3 tipos de dízimo. O dízimo social, o dízimo de refeição e o dízimo dos levitas. O dízimo do social tem seu fim. O dízimo da refeição tem seu propósito, mas o dízimo dos levitas era para o sustento dele, e a esse princípio está aqui hoje ordenado. Continue dizimando, ofertando, porque você está fazendo um ato de gratidão a Deus. Pai Santo, Pai querido, abençoa teus filhos que todas as manhãs estão aqui ouvindo a tua palavra. Sê com cada um, traz paz, prosperidade e abençoa a todos em nome de Jesus. Amém.